Olá, meu nome é Ederson e durante o ano de 2023 eu tive a oportunidade de ser bolsista FAPEMIG sob a orientação do professor Virgílio Carvalho dos Anjos. Eu fiz parte do grupo de Engenharia e Espectroscopia de Materiais da UFJF e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o trabalho desenvolvido durante esse período. Para começar, eu fui treinado no Laboratório de Produção de Materiais, o LPM. Durante esse treinamento, eu aprendi sobre o uso de equipamentos que são essenciais para o trabalho, como fornos, balanças de precisão e estufas, e além disso, foi enfatizado também a importância do uso correto dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, para que a gente pudesse garantir a segurança em cada etapa do processo. A fabricação da amostra, então, inicia com o processo da escolha da composição dela. Isso se dá por meio de pesquisa bibliográfica. Depois, os compostos eles são pesados utilizando uma balança de precisão e eles são homogeneizados utilizando almofariz e pistilo. Depois que todos os compostos estão bem homogeneizados, eles vão passar pelo que a gente chama de têmpera por fusão. É uma técnica onde a gente vai levar esses compostos dentro de um cadinho a esse forno que aparece aqui no vídeo. E nesse forno a gente consegue estabelecer uma taxa de aquecimento de 40 graus Celsius por minuto, é o que geralmente a gente utilizava, e ele chega a uma temperatura de até 1000 graus Celsius. E lá a gente forma uma solução que é o que a gente chama de melt. Esse melt ele vai ser então posteriormente derramado sobre um molde que está a uma temperatura de 350 graus Celsius. Depois de derramado, esse melt no molde vai ser levado a um forno de resfriamento. Esse forno de resfriamento está a essa temperatura de 350 graus Celsius e ele vai ficar ali resfriando até atingir a temperatura ambiente. Por fim, a gente tem o processo de polimento, onde a gente vai polir essas amostras para que elas fiquem o mais transparente possível, assim como nessa imagem aqui do canto. Depois que as amostras estão prontas, a gente vai começar o processo de caracterização delas. E um desses processos é a medida da densidade, que a gente faz utilizando o princípio de Arquimedes. Para isso, a gente utiliza uma balança de precisão e um aparato específico para medir, para pesar essa amostra, tanto fora quanto dentro da água. Uma outra técnica muito importante é o VVIS, que consegue varrer de aproximadamente 190 a 900 nanômetros do espectro eletromagnético, e ele mede justamente a absorção do material nessa região do ultravioleta e do visível. Então, essa energia que é absorvida nessa região é utilizada para fazer transição eletrônica. Aqui a gente tem um esquema de funcionamento, então a gente vai ter uma fonte de luz, essa luz emitida vai ser colimada, vai passar por um monocromador, um seletor de comprimento e interagir com a nossa amostra. Nesse processo, parte da energia é absorvida e outra parte segue o caminho. Bom, primeiramente foi feito uma produção de uma amostra sem nenhum terra rara, sem nenhum dopante, do que a gente chama, e aqui a gente tem um resultado Raman dele. Então a gente consegue observar dois gráficos aqui na direita, a gente consegue perceber que quando a gente aumenta o tempo de aquisição, a gente consegue uma definição melhor no gráfico. Aqui no lado esquerdo a gente tem uma fotografia que foi feita dela. A gente consegue observar detalhes, alguns relevos e ranhuras também. Por fim, também foi utilizado a técnica de espectroscopia no infravermelho. Então a gente utilizou esse equipamento aqui, o nosso FTMI, que varre na região do infravermelho médio. Tá? Então essa energia absorvida pela amostra é utilizada para uma transição vibracional. Aqui a gente tem um resultado do UV-Vis de uma amostra que continha Erbio 3+. Então a gente consegue observar aqui uma série de bandas de absorção e a gente observa também que conforme a gente aumenta a concentração de Erbio, essas bandas elas ficam cada vez mais intensas. Então a gente tem a vermelhinha aqui a menos intensa, a preta a mais intensa. Isso evidencia justamente a absorção do Erbio 3+, do estado fundamental para os seus estados excitados. Bom, eu peguei aqui um resultado que a gente obteve no infravermelho de uma amostra que também não tinha dopante, era uma amostra sem nenhum terra rara, e a gente observou alguns picos aqui ó, que estão destacados, que correspondem justamente a essas bandas aqui do CO2. Então a gente consegue observar aqui claramente que o espectro obtido aqui do lado esquerdo se assemelha muito ao espectro encontrado na literatura. Então a gente tem aqui do lado direito o espectro do dióxido de carbono e a gente consegue localizar esses picos aqui ó, justamente nas mesmas posições do nosso resultado. Bom, por fim, temos aqui algumas referências que foram utilizadas tanto nessa apresentação como ao longo de todo o projeto. Agradeço a FAPEMIG e também a orientação do professor Virgílio Carvalho dos Anjos. Muito obrigado, esse foi um pouco do nosso trabalho desenvolvido no ano de 2023.